Olá, olá. Boa tarde. Bem-vindo, bem-vinda. Está no ar nosso segundo episódio do Entre Linhas com Afeto. E é esse projeto que eu pensei aqui com carinho para realizar agora no mês de maio. Então, toda segunda-feira, nesse horário da 1h40, eu entro aqui ao vivo para fazer uma pausa de reflexão, de cuidado, de acolhimento. E essa é uma pausa para uma leitura de trecho de livros, né? São livros que falam de maternidade, livros que falam de saúde mental, materna, livros que nos inspiram e nos tocam, né? Nos mostra, compartilha, né? Livros que compartilham com realidades muito próximas com a que a gente vive. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, traga aí a sua água, seu café, seu chá, o que você quiser aí tomar. Para estar aqui, hoje em São Carlos está um dia mais friozinho, tá gostoso até para realmente fazer essas pausas de leitura. Então seja bem-vindo aqui. Bem, para hoje eu separei esse livro que eu estava mostrando no Store já até, chama Mar de Mães. É um livro que eu acabei de comprar. Eu comprei especialmente para esse projeto de Leituras com Afeto. E ele chegou a semana passada. Então eu comecei a ler, não li inteiro, não li todo ainda. Mas já senti bastante calor, assim, emocional de lê-lo. Já estou também... É aquele livro que você começa a ler e quer continuar a leitura para entender o que vai acontecer. É um livro que primeiro ele foi um filme. Inclusive ainda tem o filme. Ainda não assisti também, mas tem o filme. O filme também foi lançado esse ano, se eu não me engano. Então ele era um filme e se transformou em livro. Eu acho que a intenção já era essa, das autoras, né? Quem escreveu foi a Thaís Vilarinho, Beatriz Singer e a Thaís Poeta. São 3 mulheres que se juntaram para escrever o livro. E uma delas é autora do livro Mãe Fora da Caixa, que também é um livro, né? Tem aqui também na rede social esse perfil, Mãe Fora da Caixa. E que também se transformou num filme depois, Mãe Fora da Caixa. E é um livro interessante porque ele conta a história de 3 mulheres que são mães e se encontram por acaso e se tornam amigas. E cada uma delas tem uma história diferente, né? Muito diversa mesmo, em relação à maternidade, em relação à história de vida. Então o livro também apresenta cada uma das 3, né? Das três personagens. E na apresentação delas, o livro também conta um pouco da história pessoal, né, de cada uma delas, né? Então é um livro que traz um conteúdo bem interessante para a gente entender a diversidade que é, né, ser mulher, as histórias de cada mulher, né, e principalmente a diversidade que é ser mãe, né, e o quanto que a nossa história pessoal vem muito à tona, né, no nosso papel como mãe, quando a gente chega nesse lugar dessa transformação materna, né. O tanto que a gente está sempre se esbarrando, né, com
com aspectos mesmo da nossa história pessoal, que é um pouco do que a gente falou no episódio 1, né, do Entre Linhas com Afeto, com o livro Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, né? Quanto que dentro de nós tem tantas histórias, tantos aspectos que às vezes estão escondidos mesmo, né? Então, aqui também trazendo a história de cada personagem, né? É possível perceber essa linha, assim, né? De desenvolvimento pessoal. Então, o livro até é apresentado assim, ó. Mar de Mães é inspirado em histórias de inúmeras mulheres. Mulheres como suas 3 sensíveis autoras e como você, leitora. Mães, filhas, amigas, mulheres que se perdem e se reencontram umas nas outras. Então é bem legal, bem bonito o livro. E aí as personagens, vou aqui descrever um pouco delas para a gente poder entender o trecho que eu vou ler. Uma delas se chama Thaís, a outra é a Érica e a outra é a Zilda. E cada uma tem uma vida diferente. A Thaís é sensível e sonhadora e muito parceira de suas amigas. Ela mergulha de cabeça na maternidade. E ela é mãe de um bebê, aqui no livro, na história, né? Ela é mãe de um bebê recém-nascido. Então ela acabou de se tornar mãe. Érica é uma mãe que, mesmo trabalhando muito, se esforça para se fazer presente na vida dos filhos. É uma amiga disponível e leve, pronta para descontrair nos momentos difíceis. Sua vida é uma maratona e ela enfrenta desafios para equilibrar tantos pratos. A Érica, ela é mãe de 2. Um deles é adotado. Até agora, pelo que eu li do livro, um deles é adotado. Não tenho certeza se o segundo também é. O mais velho tem 8 anos, que é o da adoção. E o mais novo tem 4, 5 anos. Ela é uma mulher que trabalha muito numa empresa. E Érica trabalha fora e o marido fica em casa cuidando das crianças. Então, ela tem uma estrutura familiar diferente do padrão normal, né? Então, ela que trabalha fora e o marido trabalha em casa cuidando das crianças. Aqui no início do livro, o marido está trabalhando também, mas com o tempo ele foi demitido. Então, tem umas questões assim dentro da história da Érica que discute muito, né? Sobre o papel do pai, né? Sobre essa inversão de papéis, né? E como Érica se sente culpada também por trabalhar muito, e o pai é que cuida das crianças, ela se sente a menos mãe, né? Então aqui no livro já tem bastante fala, assim, né? Até do pai se queixando de não ser o provedor, né? De quanto que isso também incomoda ele, não ser o provedor financeiro da família. E ele vira piadas entre os amigos, né? Então é um livro que aborda muitos temas. Bem, então já falei da Thaís, acabei de falar da Érica, e a terceira personagem é a Zilda. Zilda busca o equilíbrio. É uma mulher espiritualizada, que ama a natureza, e isso reflete em sua personalidade calma e sutil. Ela é a amiga que escuta e que, quando fala, o faz com profundidade. A Zilda, no livro, ela tá grávida. Nas últimas semanas de gestação, 37 semanas, aqui apresenta o livro. E ela é uma mãe solo. E até onde eu li, em nenhum momento falou do pai, só trouxe que a gravidez aconteceu em um momento de um relacionamento que não era duradouro mesmo. E ela foi morar com uma amiga, que se chama Suzana. Então ela é gestante, né, e mora com uma amiga. Ela não trabalha, Zilda. Ela trabalhava até
algumas semanas antes do livro, contar a história do livro aqui, né? Então ela tá afastada do trabalho e tá esperando esse bebê, é uma menina. Essa é a Zilda. E as três personagens, né, a Érica, a Zilda e a Thaís, moram na mesma cidade, que é Santos. O livro é narrado em Santos. E então os primeiros capítulos do livro é a apresentação das personagens. E os próximos capítulos é o encontro dessas personagens, né? Então, como elas se encontram e a ocasião que elas se encontram, como elas já vão, a partir disso, construindo essa amizade, assim, entre amigas. E a amizade surgiu justamente por serem mães. Hoje eu estou exatamente no capítulo em que elas se encontram. Então, o encontro delas foi um encontro inusitado, foi na praia, porque o filho de uma delas estava passando mal. E aí, as outras duas se juntaram próximo da mãe que estava com o filho passando mal e foram tentar ajudar, né? É aquela anteninha ligada que toda mãe, quando está em um ambiente com outras mães e outras crianças, fica, né? Então, a gente tem um pouco disso, né? De conseguir olhar para outras mulheres que são mães com mais proximidade, né? Com mais afeto, com mais compreensão. Então, o encontro delas acontece dessa forma, assim, por serem mães mesmo. Eu imagino que se não fossem mães, talvez não teria nascido uma amizade dessa, né? Tudo bem que é um livro, né? Não é um livro com história real, né? É fictício, mas daria para ser real, com certeza. Bem, então é um pouco disso, a história de Mar de Mães. E, como eu disse, não li tudo, não fui até o final ainda. Ele é bem grandinho, mas é muito gostoso de ler. E ele traz muito, então, dessa realidade, assim, né? Das dificuldades, cada mulher com a sua individualidade, com a sua forma de ser mãe, mas ainda assim com muitos aspectos em comuns, né? Principalmente a questão da sobrecarga, da invisibilidade, da falta de espaço, de acolhimento, né? Da pausa na vida, né? Aqui elas trazem muito como precisaram pausar muitas coisas para viver a maternidade, né? E o desejo de realizar várias coisas, né? Então isso é o que o livro mostra, assim, como elas se uniram para isso, as três mães. E ele fala até de violência obstétrica, então aqui tem um relato do parto da Zilda, então durante o parto também ela mostra assim como ela foi violentada, né? Não respeitada. Então é um livro muito real. Indico aí para vocês lerem e inclusive para assistir também o filme. Se eu não me engano, eu acho que eu vi hoje que já está disponível em algumas plataformas. Eu vou me certificar e volto a dizer aqui para vocês que eu também quero assistir. Bem, então essa é a apresentação do livro. Eu vou ler o trechinho aqui, então, que eu escolhi. Eu escolhi um trecho que é logo o comecinho do livro, que é a apresentação da personagem Thaís. A Thaís é a que tá é uma das personagens que tem um bebê pequeno. E a Thaís, ela é médica. Ela é psiquiatra. Então ela tá, aqui na história, ela tá de licença, né, maternidade. Tá com seu bebê em casa. E aí eu escolhi esse trecho aqui para ler sobre ela, trazendo aí muita identificação, né, do que ela está vivendo. Bem, vamos lá.
Nas primeiras horas, em uma varanda de frente para o mar, estava Thaís. Os olhos carregados de água e sal, como o mar. As lágrimas pareciam sem fim. Todos os dias era assim. Amanhã era pior. As olheiras contrastavam com a pele clara e lembrava um panda. Ela não riria da piada, nem se viesse da avó, seguida da mais contagiante risada asmática. Nos braços, um bebê de 2 meses. Thaís ainda não havia nascido. Não como mãe. Todos os dias precisava se lembrar de abraçar o seu filho com ternura. Era como um mantra. Bento, é claro, não tinha culpa de nada. Era ela quem carregava tudo sobre os ombros, tensos de tentar ajustar a pega e amamentar sem dor. Mais um fracasso para ela. Doía de qualquer jeito. Tinha a sensação de que seus seios iriam explodir a qualquer momento. Cada abocanhada de Bento era uma punhalada. A visão turvava, ela prendia o ar, não gritava, embora a boca ficasse escancarada. Pelos primeiros 30 segundos, ela rugia em silêncio para não assustar o filho. Aquilo tudo lhe lembrava de quem nem seu seio lhe pertencia mais. Não sabia mais onde seu bebê começava e onde terminava ela, e onde ela começava e onde ele terminava. Por ora eram apenas um só. Eram ambos o bebê com suas próprias vontades e incômodos. E era essa função de Thaís decifrar cada choro, cada sono. Separar-se nem sempre era capaz. Ela mal conseguia diferenciar dia e noite. Era tudo um emaranhado impossível. Dava de mamar, dali a pouco já estava dando de novo. De repente já era noite e não tinha conseguido pentear os cabelos, escovar os dentes. Doíam seus seios, as costas, os braços, mas principalmente um músculo exausto e solitário, o coração. Esse trecho de apresentação aqui dela, então, já no primeiro capítulo, em poucas linhas aqui, né, elas conseguem colocar talvez um resumo assim de como é esses primeiros dias, né, de um bebê recém-nascido em casa. Essa demanda, essa disposição, né, que a mulher fica para se conectar, se fundir com o bebê e amamentar, né, porque é isso que o bebê precisa nesses primeiros dias, do colo, do mamar, e de como a mulher que vive isso, né, se sente, né, exausta, cansada, não consegue perceber dia e noite, né, não consegue se lembrar de que dia que é da semana, né, que dia do mês que está ali vivendo. Então, nessas primeiras linhas aqui, é possível a gente identificar e ver as dificuldades, né? A dificuldade na amamentação, a dificuldade com o sono, decifrar o choro de um bebê que chora e a gente nunca sabe por que tá chorando, né? E com essas palavras aqui no livro, né, também a gente vê como a realidade de ser mãe é outra, né? A gente idealiza muito, né? A gente idealiza o que vai viver uns dias tranquilos e bem, né? Que vai ser dias extremamente felizes, né? Mas que quando que a gente vive isso realmente, percebe-se que
existe uma mistura de emoções, né? Uma mistura de sentimentos, vivendo essa realidade de entrega, de fusão com o seu bebê, de falta de identificação, né? De não saber quem é você mais e não entender muito bem sobre o seu bebê. Então aqui ela traz até como um fracasso a amamentação, né? Por causa da dor. E por mais que a gente se prepare, né? Por mais que a gente receba informações, por mais que a gente esteja muito bem consciente, né, do que vai acontecer sobre a amamentação, sobre o pós-parto, é vivendo mesmo que a gente vai sentir de fato o que é aquilo, né? Então não dá pra gente também se preparar para um cansaço e para uma entrega e para uma doação que a gente nunca viveu, né? Que a gente nunca experimentou. Né? Ficar horas sem dormir, ficar despertando à noite, né? Perder a noção de tempo. Essa é uma experiência que a gente não vive de outra forma a não ser se tornando mãe, né? E aqui fala também, né, aqui no finalzinho, esse último trecho que eu li, né, que diz que doíam os peitos, doíam as costas, o braço, mas principalmente um músculo exaustivo e solitário, o coração. Então aqui também elas colocam como a solidão materna é uma questão, né, é uma questão que ninguém consegue explicar e nem fazer com que ela deixe de existir, né? Porque a solidão ela vai acontecer, esse sentimento vai surgir ali. Seja porque você realmente está sozinha, né? Está fora de contato com as suas pessoas, com as pessoas da sua rede de apoio, com as pessoas das suas relações, né? Ou seja, porque você também está se sentindo sozinha também, né? De ainda não se identificar nesse lugar, nesse papel de mãe e ser invadida por uma solidão de não reconhecimento de quem é você. Ela sabia do dano mental que a privação de sono poderia causar. Ela orientava seus pacientes todos os dias a manter uma boa higiene de sono. Agora, mais do que nunca, os livros e os cursos, ela entendia o porquê que a privação de sono fazia mal. Então, como médica, psiquiatra, ela fazia essas orientações. Mas ela mesma nunca tinha vivido uma privação de sono tão profunda. As madrugadas pareciam não ter fim. Bento chorava, ela acolhia. Dava de mamar, trocava, colocava no Moisés, ele chorava de novo. Ela chorava junto. Como era possível ser feliz assim? Deixava à noite todas as luzes do banheiro acesas e sentia saudade de dormir no escuro. Para uma festa, ela enxergava e cuidava de seu bebê. Tinha a sensação de que era a única no mundo que, acordada, ali estava desesperada. Pensava no pai e imaginava que ele estava ali, sob a passagem de um portal para a realidade, mas não se convencia sempre. A dor e a solidão durante a noite são brilhantes e eternas em seus sadismos. Mas o dia já estava ali. Tudo parecia um pouco mais difuso, mais calmo. Lá fora, o mundo seguia alheio ao seu puerpério. Na areia fofa da praia, pessoas começavam a caminhar. Ambulantes já preparavam seus produtos para um dia de sol, como foi ontem, como vai ser amanhã. Thaís nunca havia pensado que morar em frente da praia pudesse ser uma tortura. Desde que deu à luz a Bento, olhar pela janela da sua casa virou um atestado de alienação. A prova de que qualquer pessoa do planeta
era mais livre do que ela. No visor de seu celular já eram quase 8 da manhã. Thaís assistia sem entusiasmo à promessa de um dia daqueles iluminados. Era começo de abril. O céu só tinha azul. E era um pecado ficar de mau humor com um dia tão bonito. Ela não havia permissão para reclamar. Ela olhou em volta. Tinha um apartamento decorado, um espaço próprio, sua casa. Ela não precisava se preocupar. Tinha uma carreira relativamente de sucesso. Não fazia muito tempo que havia terminado a faculdade de medicina e ela tinha um consultório movimentado. As fotos no corredor exibiam a festa do seu casamento. Thaís e Vitor juntos e um bebê saudável nos braços. Eles eram uma família feliz, mas Thaís chorava. Aqui nesse trecho, então, mostra o quanto ela está entendendo que a vida continua para os outros, né? E para ela não. Mas, ao mesmo tempo, ela também se vê num lugar onde ela não pode reclamar, né? E não tem que, pelo contrário, tem que agradecer, né? Porque ela tem uma vida feliz, ela tem um trabalho, ela tem um marido, tem a casa, né? Casa própria. Então, aqui ela mostra, né? Na história mostra pra gente o tanto que os sentimentos ambíguos surgem a todo instante nessa transformação para a maternidade. São emoções que surgem e a gente tenta compreendê-las e ao mesmo tempo tenta evitá-las, né? Então, quando vem esses sentimentos de não merecimento, né, a gente ao mesmo tempo também pensa que não pode reclamar, né? Então ela está aqui chateada, né? Está cansada, está frustrada pelas suas madrugadas, pelo mais um dia que está começando e que o dia dela não tem nada de novo, né? Vai ser um dia normal, com o bebê recém-nascido em casa. E ao mesmo tempo olhando à sua volta, percebendo a realidade que ela tem hoje, ela também não se vê com a permissão para reclamar. E são sentimentos ambíguos que são muito bem-vindos, né, e muito saudáveis nas nossas fases de transições, seja ela para a maternidade, seja ela para uma fase de transição dentro da própria maternidade, né, de uma fase de desenvolvimento do seu bebê, por exemplo, né, volta ao trabalho, início da alimentação, cada fase na maternidade que vem junto com a fase dos bebês, né, também a gente vive essas fases de transição e que nos levam, né, a sentimentos ambíguos a todo instante, né? Sentimentos que parecem que um deveria anular o outro, né? Mas eles podem coexistir de uma maneira muito saudável, né? São sentimentos conscientes. Então, a todo momento é possível que você acolha os sentimentos que vierem, né? Seja eles de raiva, seja eles de decepção. E isso não significa que você também não é grata e que você também não está feliz, né? Então, um sentimento não anula o outro. Eles coexistem de uma forma muito bem, né? Nessa loucura que é se tornar mãe. Bem, vou seguir aqui com a leitura do último trecho aqui de leitura sobre esse tema da Thaís. Já era a 3ª xícara de café. Thaís estava ansiosa pela chegada de Rosa. Rosa é uma pessoa que vai ajudar a Thaís em casa. Thaís refletia sobre sua rotina.
Tudo bem o Vitor não acordar à noite para ajudá-la. Vitor é seu companheiro. Fazia todo sentido. Ele dormir em outro quarto durante a semana. Ela estava de licença e ele precisava dormir para trabalhar. O que Thaís fazia agora era sua função. Seu novo trabalho em todos os turnos e todos os dias da semana. Não remunerado. Na verdade, não tem como aquilo ser trabalho. Em qualquer emprego, por mais abusivo que seja, ainda existem as noites e os domingos para descansar. Durante a semana, a rotina era infalível. O despertador do marido tocava às 7h15. Ele se arrastava para o banho. Às 8 aparecia na sala, os olhos esbugalhados e os dedos frenéticos sobre o celular. Logo ele sairia para uma reunião, no mundo. E ela já estava em pé fazia tempo. Olhava para ele exausta, já com lágrimas nos olhos. Um novo dia a ser enfrentado. Ele muitas vezes tomava café de pé mesmo, ajeitando o cabelo, com a barba feita. Um perfume forte demais para um bebê que já deveria estar acordando da sua primeira soneca. Sentia inveja dele, é claro. Nada parecia ter mudado na vida de Vitor. A pressa com que ele fazia as coisas de manhã era a mesma antes de Bento nascer. Que sorte a dele, sair para trabalhar. Ela cheirava o roupão e percebia que o leite devia ter vazado de madrugada. Talvez seja isso o motivo de Vitor não se aproximar tanto dela e jogar beijos de longe. Ela agora fedia, azeda, com cheiro de leite. Todos os dias, Thaís arriscava fazer um carinho na mão do marido. Ele usava ternos que pareciam capas de super-herói. Continuava lindo. Saía do escritório e ia direto para a academia. Não vivia sem atividade física. Thaís dava maior força, porque Vitor ficava com muito mau humor se pulasse um dia só do esporte. E aquele dia era como em todos os outros. O marido se levantou e seguiu com a sua rotina matinal. Jogou um beijo para Thaís de longe e assim Vitor saiu e ainda apontou para o quarto do Bento, dizendo: "Que bom, ele ainda dorme. Essa noite ele esticou, hein?" Thaís ria, e ele, alheio ao fato de que aquela já era a primeira soneca dele, e não que ele estava dormindo a noite toda. Seu filho acordava todos os dias às 5 horas da manhã, e ele não sabia. Thaís sentiu uma onda de palpitação que vinha a cada choro. A babá eletrônica estava avisando que Bento acordou. Tudo iria começar de novo. Não era isso que ela tanto desejou? Um filho para completar a família? Mais uma vez ela foi vítima da sua ingenuidade. Como a gente pode querer? Como a gente pode saber o que quer antes mesmo de saber como é? E é assim que eu termino então esse trecho. Aqui também, nessa última fala aqui, muitas emoções envolvidas aqui, né? Em como ela sente inveja, né, do marido que sai para trabalhar, em como ela percebe que a vida dele não mudou, que continua a mesma antes como se fosse antes do bebê nascer. E no final ainda traz essa frase: não era isso que ela tanto desejou, um filho para completar a família, né?
mas como a gente pode saber o que quer antes de saber como é? Então, também é aqui muito claro essa ambiguidade, né, materna, de você estar vivendo na maternidade de uma forma totalmente diferente daquela que você esperou. Porque a gente está falando sobre se tornar mãe, se tornar pai, né, como algo incontrolável mesmo, né, como algo imprevisível, porque são relações humanas envolvidas, né. E quando traz essa pergunta, né, ela não era isso que ela desejou, né, é como se fosse uma cobrança mesmo, né, de não reclamar. Você não tem o direito de reclamar, porque foi isso que você desejou, isso que você escolheu, né. Seu filho é saudável, né, tá aí muito bem, crescendo muito bem, né, tá forte, é lindo, mas todas essas falas e essas cobranças, né, de que você tem que estar feliz, tem que estar bem, né, como, né, como pode só se sentir bem, se sentir feliz, né, não é só, né, então está tudo certo. Você tem inveja do seu companheiro que sai para trabalhar, você tem inveja das pessoas que têm um emprego, né, que trabalham de segunda a sexta, que tem um dia de descanso, né, como ela diz aqui, e ainda são empregos remunerados, né, e quanto que cuidar de um bebê, se tornar mãe, é um trabalho desafiador, né, não só pela prática mesmo, né, de cuidar com o bebê, de fazer dormir, alimentar, trocar fralda, dar banho, né, mas principalmente pelas questões emocionais que envolvidas, né, as frustrações, né, os medos de será que você vai conseguir desenvolver muito bem o seu papel, as vontades, né, de exercer outras coisas, né. Então, aqui já no começo desse livro ela já fala bastante o tanto que ela gostaria também de voltar para essa vida, de uma rotina diferente de cuidar de um bebê, né? Dessa vida de ter um trabalho, né? De poder e exercer outras funções além da função materna, né? E que ela diz, né? Que sorte é dele poder sair para trabalhar, que sorte é do marido dela. E aqui especificamente eu quis ler sobre esse trecho aqui, sobre quando ela mostra o pai, né? O seu companheiro, e como é muito claro isso também, né? Na maioria das famílias. E como isso está muito, muito ligado a algumas questões de gênero, né? Porque a mulher é a que fica em casa, né? Para cuidar do bebê, é a mãe que sabe cuidar do bebê, né? E algumas questões sociais mesmo, né? Aqui até ela mesma fala, né? Como que eu vou acordar ele à noite para cuidar do bebê, sendo que ele tem que acordar no outro dia para trabalhar, né? A gente acaba carregando isso, né? De a gente ser responsável por cuidar do bebê, já que a gente está de licença maternidade, está em casa, né? E tudo bem, né? Dessa forma, mas tudo bem também um dia ou outro, né? Chamar o seu companheiro e acordá-lo, né? Para que ele esteja presente também nessa hora, né? Nessas horas de despertares da noite. Então aqui traz muito isso dessa diferença, né? Entre os papéis materno e paterno, né? E que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu quis ler aqui pra chamar a atenção para isso, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, né? O quanto de responsabilidade nós, mulheres, mães, vamos abraçando por questões cultural, por questão de controle mesmo, porque eu sei fazer melhor do que ele, então